Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje eu estou entrevistando aqui Isabelle Ramalho Feitosa, que é uma aluna do Instituto Federal Fluminense do Ensino Médio em Maricá e acabou de escrever um artigo falando sobre a participação das mulheres na ciência e tecnologia, um artigo muito bacana, está sendo publicado e a gente vai falar sobre essa questão que incomoda todos nós, que é justamente a participação das mulheres na ciência e tecnologia. Então, Isabelle, antes da gente começar a falar sobre o artigo que você escreveu, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional também, né? Como é que você foi parar no Instituto Federal Fluminense aqui de Maricá, no campus Maricá, e como é que você se engajou no curso de informática? Sim, sim. Boa tarde. Eu me chamo Isabelle Ramalho. Eu tenho 17 anos. Eu concluí agora, em dezembro de 2025, o curso técnico em informática para a internet, né, no Instituto Federal Fluminense, pelo projeto Formatec. E eu entrei no IFE porque a questão foi que eu fiz uma entrevista de emprego. Eles falaram que eu precisava, né, de um cursinho de informática e eu não tinha noção, né, do tamanho que era o IFE, do que isso poderia me proporcionar. Então eu entrei assim só por entrar, entendeu? Eu não sabia o que poderia acontecer. E aí, nem tanto que de início, né, foi bem constrangedor, porque a sala era cheia de homens na aula de TI, né, de engenharia, algo que a gente até, que eu até debati, né, É, no meu artigo. Mas aí na trajetória chegou um momento que o meu professor Dei Jones Braz, que foi até entrevistado, né, nessa televisão aham, também, ele propôs a ideia de escrever um artigo, que foi os impactos da inteligência artificial na formação técnica, um tema que eu também não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhum conhecimento na área de pesquisa também, não sabia nem o que era um artigo científico. E o De Jones ele colocou lá: olha, os meus alunos da FATEC publicaram um artigo, eu sei que vocês também conseguem. Quem quiser me procure. E aquilo me deixou interessada. Como eu não tinha nenhum conhecimento, não sabia o que era aquilo, era muito novo, eu falei, gente, isso daí parece ser muito bacana, então eu vou atrás disso, né? aham. Aí eu falei com o De Jones e ele formou uma equipe. A gente desenvolveu o artigo foi publicado no Qualis Capes A2, no capítulo de um livro, e isso até resultou em entrevistas, né, que foi Uhum. até gravado e mostrado lá na palestra do ICETIM, numa mesa Eu- de debate, uma roda de conversa, e também foi também no capítulo de livros Métodos Científicos na Matemática. E antes dessa palestra no ICETIM, eu tive a oportunidade de dar a minha primeira palestra, que foi assim uma oportunidade incrível para mim, que foi onde eu soube que eu realmente sabia me comunicar bem, algo que eu não sabia que eu tinha. aham, E eu recebi essa oportunidade de outro professor meu do IFE, eu abordei o tema inteligência artificial e gestão de projetos, que são uhum, duas áreas assim que eu gosto bastante de estudar. Inteligência artificial, eu gosto muito da parte de conscientização e ética, e gestão de projetos é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, né, de pós-graduação, me formar em gestora de projetos. E aí eu pude palestrar para o clube de robótica do Zilka Lopes. Foi uma experiência assim uhum. incrível. De início eu fiquei muito nervosa, mas assim, eu consegui, né, me estabilizar depois ali, consegui palestrar certinho. E aí foi abrindo outras oportunidades, né? Eu comecei a divulgar o que eu fazia, os meus projetos, foi abrindo outras oportunidades, até que eu tive a oportunidade de ir lá no Zilka Lopes, da minha segunda palestra, Juventude, Carreira e Liderança Feminina. Eu dei essa palestra numa turma do nono ano, né? De início, e a gente achou melhor dar palestras para uma turma menor, porque eu não tinha muita facilidade nisso, ainda estava um pouco presa na minha comunicação. E aí, nesse meio tempo, surgiu o edital desse artigo que eu publiquei, né, Século XXI, a representatividade das mulheres na computação, ciência e tecnologia, e eu comecei a escrever. Ele tive a orientação de alguns professores do IFE, né, principalmente do Day Jones, que é um professor assim excelente, e foi diversas coisas. Foi um processo difícil, mas é aquilo. Quem quer ser pesquisador persiste, né? E eu persisti naquilo. E até que eu recebi também, eu fui atrás de uma conferência de ciência e tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Maricá, que Uhum. apareceu lá uma. Foi feira, eu acho, feira de. Não lembro o que foi. Foi uma Acho feira que foi lá, a mostra. conferência. Acho que foi a Não, antes, conferência, né? Ah, antes foi a antes conferência. disso mostrou uma feira. E aí eu Uhum, fui atrás disso para mostrar aquele artigo da gente da inteligência artificial. uhum, Só que aí eles não conseguiram encaixar, eles encaixaram a gente numa conferência. Aí falou: você chama um uhum, colega seu, você leva e você vai participar de um painel interativo sobre inteligência artificial. Eu fiquei muito nervosa antes, porque eu nunca tinha palestrado assim pra gente mais adulta, pra gente tão diferente assim, entendeu? Era gente tudo quanto é escola, e
foi muito interessante, porque eu consegui expor lá o que, que eu achava da ética da inteligência artificial, né? E aí eu percebi o tanto que eu gostava de debater sobre esses assuntos. Nem tanto que eu propus até um projeto no IFE sobre conscientização e ética da IA. A gente fez um vídeo sobre Uhum, isso e a gente está até planejando palestrar sobre isso, né? Eu quero falar também muito sobre a inclusão digital dos idosos. Estou até uhum, combinando com um professor meu, a gente palestrar lá na sede da Marielle Franco. Então, são oportunidades que foram chegando que eu fui aproveitando. Entendeu? E eu, de início, não tinha noção o que que era o IFE, eu não tinha noção o que que era o projeto Formatec. Até que foi chegando as oportunidades e eu mesmo não tendo noção disso, eu fui. Entendeu? Eu uhum. só fui, eu falei, gente, é novo para mim, parece ser bom, eu vou. Entendeu? E hoje eu Né? me vejo como uma pessoa totalmente diferente, palestrante, né? Tô começando nessa área, uma Uhum, comunicação excelente, e na área da pesquisa. Assim, não uhum. sou a expert, mas eu tô caminhando nisso e me sinto muito feliz mesmo de ter publicado meu segundo artigo. Isabelle, você fala na questão do teu artigo, né, a questão do século XXI, a Sim, representatividade das mulheres na computação, ciência e tecnologia. É, o que que te motivou a escrever sobre isso, né? Você fala que você, quando, no teu testemunho, até dentro do artigo, né, quando você sim. chega no IFE, né, tem muitos... E é uma coisa interessante, porque também sou da área de informática e me formei lá atrás, né? E tinha muita mulher na área de ciência e tecnologia. Na área de Sim, né, tinha muita mulher. Em algum momento, os cursos de informática foram muito mais para a linha da engenharia. E isso afastou muito as meninas, e as mulheres da área, eu acho. Mas, enfim, no teu caso, o que que te motivou a fazer essa discussão e como é que você começou a escrever esse artigo? então, como eu disse, quando eu entrei, tinha acabado de entrar no IFE, eu me deparei que a minha turma, meu curso, né, era questão que de 15 homens e 3, 4 mulheres. Então, são Uhum, coisas que vão acontecendo no curso que vai. A gente acaba se sentindo inferior, entendeu? uhum, E eu nunca tive uma oportunidade de escrever sobre isso. Eu achava um tema interessante, até que eu recebi a oportunidade. E eu quis relatar, como, claro, teve aquele relato de experiência, minha, me apresentando, falando a minha trajetória até uhum, agora, e também eu quis relatar a importância que é a representatividade das mulheres agora na ciência e tecnologia, também no futuro, e como eu meio que senti um pouco isso na pele no IFE, eu quis demonstrar isso no artigo, e eu compreendo também que tenha mulheres que sentiram isso muito mais, que passaram por dificuldades muito maiores do que eu, porque estão lá em cima já estão lá no uhum, mestrado, doutorado, então já lá na área da engenharia. Então, o fato de eu ter me conectado ali naquele curso de TI, que é muito diferente, eu sendo uma das únicas mulheres ali e também uma das únicas que queria seguir na área da TI, me uhum, motivou bastante, entendeu? Como eu disse, não foi um processo fácil. Na parte das entrevistas, eu sei que eu entrevistei 4 professores. Foi o professor Day uhum, Jones e outro mais 3, né? E aí eu não consegui entrevistar nenhuma mulher, porque na área de TI não tem nenhuma mulher dando aula pra gente. Então eu uhum, não tinha uma oportunidade de me conectar com uma mulher ali. Eu não tinha uma oportunidade de me sentir acolhida por uma mulher ali. Entendeu? Era todo momento eu aprendendo com homens, escutando uhum, concepções de homens, então era muito diferente para mim. Eu até mandei um e-mail para uma professora, eu não lembro qual, acho que era da UF, eu não lembro, uhum, e ela não me retornou. Então só tinha essa opção. Então eu relatei um problema no artigo sobre isso, quão prejudicial para mim, claro. Foi um aprendizado, a gente conseguir se destacar, uma mulher conseguir se destacar na área da ciência e tecnologia com tantos homens, isso daí é muito valioso. Porque não é fácil, é uma trajetória muito difícil. Mas como eu sempre penso, se uma mulher persistir, ela vai aonde ela quiser. Então, o fato de ter muitos homens ali, uma majoritariedade ali masculina, foi o que me motivou mais, entendeu? Não me uhum. desanimou em nenhum momento, porque às vezes as mulheres se sentem inferiores, às vezes as mulheres, elas desanimam por conta disso. Mas aquilo ali, por ser aquela realidade, aquilo ali que me levou para frente. Aquilo ali Uhum. que me motivou mais ainda a escrever tudo aquilo. Você cita duas mulheres na área de ciência e Sim, sim, tecnologia, a Cláudia Balzer e a Camila Achite. O que que te sim. levou a buscar essas duas pesquisadoras como suas referências? Eu consegui me identificar um pouco com elas em certa parte, também por ver o histórico acadêmico delas, eu achei muito interessante. A Cláudia, ela foi a primeira mulher a presidir na SBC, na Sociedade Brasileira da Computação, e ela sofreu umas discriminações também por ser mulher. E a Camila Schutt, ela criou um blog, Mulheres na Computação,
e ela também sofreu um ataque de um professor falando que mulheres eram biologicamente incapazes de programar. Então, por ler essas coisas e me identificar com elas, porque eu fico imaginando ouvir isso de um professor não é nada bom. Você se sente incapaz mesmo de ouvir isso. Hum, Então, delas terem continuado na área da engenharia, aquilo ali fez eu olhar para elas de um jeito diferente, entendeu? Fez eu olhar para elas e falar, eu quero colocar elas aqui no meu artigo. A Camila Chute eu até consigo, às vezes, mandar uma mensagem para ela no Instagram, mas a uhum, Cláudia eu não consigo ter algum contato com ela no momento. Porém, eu consegui me inspirar nelas, entendeu? uhum, E, como eu disse, elas já estão lá no topo, já passaram por diversas coisas. E se eu já me sinto assim, só estando no técnico, então eu fico imaginando, são muitas coisas que a gente vai ter que enfrentar, são muitas barreiras. E se elas conseguiram, quem somos nós para não conseguir, entendeu? uhum. Então, elas me inspiraram muito para escrever esse artigo. Então, cada vez que eu lia sobre elas, e, sinceramente, uma mulher, primeira mulher presidir na SBC, uma sociedade assim grande, assim, a minha Uhum. concepção, né? Isso é muito valioso no âmbito tanto acadêmico, tanto profissional, principalmente na ciência, né? Isabelle, você no seu artigo, aliás, eu gostei muito de ler seu artigo. As suas palavras são muito fortes, né? Às vezes a gente lê um Uhum, artigo científico, aquela frieza, né? Mas a gente vai lendo seu uhum, artigo e a gente vai sentindo que você está sentindo aquilo, né? Você está incomodada com aquilo. Isso é muito bom quando se escreve um artigo, porque passa tanto um posicionamento de debate, vamos dizer assim, como também um posicionamento científico tecnológico. sim, sim. E aí você sugere, dentro do seu artigo, a criação de um grupo de pesquisas. Eu lembro que algum tempo atrás eu entrevistei também uma moça, né, do IFE, de engenheiro de prova de front-end, e ela tem um curso de games, e ela começou, Uhum, e com as mesmas dificuldades que você enfrentou também aqui em Maricá, e enfrenta aqui em Maricá. E ela fez um grupo de acolhimento das mulheres na área de games lá sim, em sim. Paulo de Fronten. E aí você agora vem também propor um grupo de pesquisa de mulheres dentro do IFE. Como é que está isso? Como é que isso, né? Se você continua no IFE, né? Você disse que se formou. Sim, sim. é, Como é que está esse trabalho dentro do IFE de acolhimento e de um grupo de pesquisa no IFE de mulheres em ciência e tecnologia? Então, eu estava esperando um artigo ser publicado para colocar isso para frente, né? Porque eu queria Uhum, que tivesse ali já publicado algo, avisando já, ó, eu estou querendo criar isso daqui, entendeu? Eu vou colocar em prática. Para falar com até a Beth, a coordenadora geral, inclusive uma uhum, excelente coordenadora, né? E isso. levar isso para frente, entendeu? E no momento eu vou continuar indo no IFE de vez em quando. Eu até esqueci de falar na trajetória profissional. Fundei um jornal lá no IFE para o Formatec, né? E estou como Hum, editora-chefe. Algo muito interessante estar criando matérias, fazendo algo atravessando diversas áreas, né? Mas ali uhum. as áreas é tudo atravessa também na ciência. E aí eu gostaria de levar isso para frente. Eu vou tentar falar com alguns professores, porque assim não dá para eu fazer sozinha ali no IFE. Claro. Eu preciso de um Uhum, apoio. Vou tentar falar com a coordenação, vou atrás disso e vou fazer o que for preciso, porque é muito interessante. Eu me lembro até hoje, quando estava naquela palestra do ICETIM, né? Eu fui lá na uhum. frente falar um pouco É. sobre a questão do artigo. E quando eu falei que eu queria ser pesquisadora, a Leila Moura, que estava lá na plateia, ela aplaudiu Uhum, super, porque ela achou o máximo, que ela falou para mim depois, é. Isa, tá faltando mulher pesquisadora. Isso Uhum, falta muito. Então, assim, às vezes não é que a mulher não queira ser pesquisadora, às vezes a mulher só não tem espaço para isso. Ainda mais que são muito os homens ali ocupando esses espaços, entendeu? Às vezes a mulher só não se sente à vontade de entrar nessa área da pesquisa. Então, assim, se tem uma mulher que esteja disposta a colocar isso em prática, seguir isso, esteja ali no IFE, queira fazer isso, eu acho que é muito importante, é muito relevante, porque outras mulheres vão olhar e falar: nossa, aquela ali uhum, teve coragem de fazer isso, então eu posso também, eu posso entrar nisso. Entendeu? Se eu tive coragem de escrever um artigo, se eu tive coragem de seguir em frente, eu acredito que isso é abrir um espaço para outras meninas ali, porque ali tem 5 cursos, né? Logística, meio uhum. ambiente, informática e É. edificações, eu Uhum, acredito, né? uhum. Então, ali são Turismo também. diversas áreas, diversos artigos que podem ser produzidos, muitas pesquisas, claro, como não são todas da minha área, por isso que eu preciso de apoio, né? Que eu não iria conseguir Uhum, entender. Precisa ter um profissional na área. Então, é uma coisa que eu tive uma ideia de colocar no artigo, uma coisa que eu gostaria de colocar para frente. É claro que é um processo um pouquinho demorado, que é complicado, né?
Uhum. Mas se eu tiver o apoio necessário, eu vou colocar para frente isso e vou fazer o que for possível para isso dar certo. Isabelle, você se graduou no IF, né, como técnica, e agora? Qual o caminho que você pretende seguir? Então, eu tô. No momento, eu tô atrás de até estágio, né? Emprego na área de Uhum, TI. Eu fui até entrevistar lá numa empresa lá de contabilidade digital, tô indo atrás disso. E eu só vou poder entrar na faculdade em 2027. Aí eu uhum, tô vendo se eu faço sistemas de informação pela UFA, se eu faço alguma coisa pela UFRJ. Mas eu acredito que seja a melhor opção seguir na área de TI, porque eu já entrei nesse caminho, né? Então é bom seguir a rota, focar nisso. E lá no futuro eu gosto muito de gestão de projetos. Esse seria o meu foco. Mas como a gente não tem graduação assim direta para isso, eu uhum, gostaria de fazer uma pós nisso, entendeu? E aí nesse ano eu gostaria de estudar, né, para entrar para a faculdade, continuar focando nesses meus projetos, que eu estou produzindo outro artigo com uma professora, uma orientadora lá do IFE, né? E uhum. focar nessas questões da pesquisa e também do jornal, né, que eu acabei criando lá. E focar principalmente para passar no Enem, né? Que eu preciso entrar para uma federal. É complicado. Mas é isso, É, nada que vai tirar meu foco da tecnologia. uhum. É, você, quando fez as palestras aqui em Maricá, até para o ensino, falou para o ensino fundamental, qual foi a tua sensação? Eu acho assim, eu imagino que eu valorizo muito isso, assim, eu acho assim, a tua iniciativa fantástica de fazer isso, porque às vezes a gente faz uma palestra, traz uma pessoa de fora para uma cidade, às vezes até para uma escola de ensino fundamental, e é tão fora Sim, da sim, realidade. Os garotos que estão ali olham aquele palestrante como algo tão fora da realidade, e quando eles veem uma pessoa da cidade, uma mulher, né, falando sobre ciência e tecnologia, isso dialoga mais com as pessoas que estão ali sim. te observando. Como é que foi essa tua relação com essa turma de ensino fundamental, quando você fala de ciência e tecnologia, quando você fala da questão da mulher na ciência e tecnologia, para esses alunos e alunas? Eu confesso que eu consegui dialogar muito mais lá na conferência, que eram pessoas mais velhas, que no fundamental foi complicado, entendeu? Eles falam umas coisas assim meio fora, entendeu? Não é muito Aham, interessante. E eles nem imaginam, né, que eu sou jovem, só me chamam de tio o tempo todo. Mas assim, eu percebi que algumas meninas, né, elas olhavam para mim, elas até eu estava até propondo para fazer uma roda de conversa do direito das mulheres de autoconhecimento lá no ensino fundamental. Eu acredito que uhum, assim, se a gente tem uma porta, a gente tem que seguir, porque muita gente não tem essa porta assim para fazer essas rodas de conversa, continuar nesse âmbito da palestra. E aí foi um pouco complicado eu me relacionar com o ensino fundamental, não é fácil. É aham, assim, é muito desrespeito também da parte deles, mas eu aham, tentei o máximo ali para conseguir, porque eu estou iniciando essa coisa de palestra, muito novo para mim. Então, para mim começar dialogando com o fundamental foi melhor, porque eu ficava muito preocupada. Eu fico, gente, se eu dialogar com gente adulta, o que que eu vou fazer? Eu ficava muito preocupada, né? Então, de começo, você ali falar isso para uma pessoa assim, já te acha mais velho, sendo que você nem é tão uhum, mais velho do que eles. Eles te veem já como uma pessoa ali inspiradora. É muito bom. Principalmente quando eu palestrei para o clube de robótica. Eles prestaram atenção, uhum, falei sobre a IA, uhum, falei sobre a gestão de projetos, falei sobre o trabalho deles em grupo, como seria essencial isso. E eles prestaram atenção nisso. Foi muito bom. Aí, mas quando eu fui no Zilca, já era diferente, que eles estavam acomodados ali, né? uhum. No caminho deles ali. Então também teve uns desrespeito ali da parte deles, mas eu só relevei, porque eu consigo entender a idade deles. Mas foi Claro. muito bom, tanto para minha carreira e também para o ensino deles, né? O meu intuito principal é ensinar eles alguma coisa. Eu penso assim, tudo que eu aprendi no IF durante esse tempo, eu tento repassar para as pessoas, entendeu? É como um professor meu dizia no IF, o que adianta tanto conhecimento se você não pode repassar? Se você não pode Uhum. repassar isso para outras pessoas. Então, foi muito interessante estar lá ensinando isso para eles. Isabelle, a gente está chegando no final do programa. Queria que você desse uma mensagem aí para as novas cientistas, as mulheres Hum, cientistas, né? Como é que você pode falar para elas se engajarem, se inspirarem na ciência, na tecnologia, nas matemáticas, nas engenharias? Então, eu acredito que a complexidade de uma profissão não diminui a intelectualidade de uma mulher. Então, para vocês que querem seguir nessa área,
Eu peço que vocês persistam nisso, porque é muito importante. E tem aquela coisa, né? A sociedade, elas colocam a mulher muito com aquela profissão de cuidado, né? Que requer Uhum. cuidado. Só que eu penso o seguinte: se eles colocam tanto isso, por que que a gente não é capaz de cuidar de uma empresa? Por que que a gente não é capaz de cuidar de uma equipe? Entendeu? Então, vocês querem seguir nisso, persistam nisso. Não é uma trajetória fácil, não é nada fácil, não foi fácil para mim. Porém, você só de estar ali escrevendo, você todo dia ele está persistindo naquilo, é muito essencial. E um filme que eu recomendo para quem quer seguir nessa área é Estrelas Além do Tempo, um filme bem famosinho, né? E Legal. uma que eu me inspiro bastante é a Katherine Johnson, que ela foi trabalhar num local cheio de homens, e ela se sentia muito incapaz ali também, mas ela conseguiu, e todo mundo ficou impressionado com a capacidade dela, entendeu? Então, eu espero que cada uma de vocês sigam esses passos e não desistam da área da pesquisa, da ciência e da tecnologia. É uma área complexa, mas não é uma área impossível para nenhuma de vocês. E não deixe que nenhum homem diga isso para vocês. E quem puder ler meu artigo, leia com atenção, que vocês vão entender um pouco da minha trajetória e vão entender também com a trajetória da Camila Schutt, da Cláudia Balzé, e vão continuar, vão persistir nessa área. Isabelle, sucesso para você. O programa está aberto aí para outros artigos que você vai publicar, com Uhum. certeza, e para a gente levar esse debate também, continuar levando esse debate aqui dentro do programa, que é muito importante a gente Sim, ter sim. mulheres na ciência e na tecnologia, e isso é importantíssimo. Parabéns pelo seu trabalho, tão Muito jovem e obrigada. já tão impactante. Isso é que é bacana. Sucesso para você. Obrigada. Um grande abraço a todos que nos assistem. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.